O Ministério Jovem de Japi tem uma história. Com alguns relatos, nós podemos reviver aqueles momentos que já se passaram, mas com certeza ainda há e haverá muitos momentos a se compartilharem. O significado do Ministério Jovem na igreja, ele tem uma importância muito especial, porque é um ministério que trabalha em prol do jovem, é um ministério que planeja, arquiteta tudo com a cara do jovem, sem sair da espiritualidade. É um ministério bastante importante, é um ministério que tem que ser ativo, é um ministério que tem que estar ali cuidando dos jovens. Assim como diz o nosso propósito, né? Os jovens que trabalham pelos jovens, jovens que trabalham pela igreja e jovem que trabalha pelo seu próximo. A importância do Ministério Jovem hoje dentro da igreja, né, e principalmente para mim, é muito importante, porque através do Ministério Jovem eu fui desenvolvendo várias coisas que antes eu não fazia, tipo cantar, falar em público, além de várias programações que foram feitas, que me ajudaram no meu lado espiritual. Eu agradeço muito a Deus por ter conduzido o Ministério Jovem, várias pessoas que já passaram, e eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas, porque foi através de outras pessoas que vieram antes de nós, né, graças a Deus nós estamos aqui. Eu lembro que foi no ano de 1993 e eu fiquei, acho, mais ou menos uns 10 anos à frente da direção de jovens. Quero dizer que foi um prazer, foi muito bom trabalhar com os jovens adventistas. Naquela época tinha um bom número e os jovens, eles eram muito unidos. Eu lembro que quando nós saímos do culto, nós íamos para a praça, né, com o violão, e lá nós cantávamos hinos de louvor a Deus. Nós também costumávamos fazer serenatas, né? Nós saímos nas ruas de Japi, cantando hinos de louvores a Deus. As pessoas abriam as portas e nunca mais a gente fez, né? Deveríamos resgatar, porque realmente marcou muito o Ministério Jovem. Os conjuntos eram muito ativos. Jales, o grupo Orion e o grupo Estrela da Manhã, né? Então foram realmente momentos muito marcantes, né? Naquela época, né? Eu entrei para a diretoria do Ministério Jovem um ano antes de me tornar diretora, e foi um ano bem complicado porque foi o ano da pandemia e foi um ano muito desafiador. Eu tenho essa lembrança dessa palavra, era uma palavra muito presente nas nossas reuniões, né? Desafiador. Como a gente ia manter os jovens ativos na igreja, né, durante uma pandemia, e a gente teve a ideia de começar a fazer as lives. Foi um abridor de portas e um divisor de águas também. Mesmo depois da pandemia, a gente continuou com as lives, porque graças a Deus foi uma coisa assim que deu muito certo na igreja, né? E a gente conseguiu envolver jovens, porque a gente tinha só ali a questão de apresentar, trazer a programação era o que a gente sabia fazer, mas como gravar, como transmitir, a questão de áudio e as participações em si, claro, com todo cuidado, foi como a gente conseguiu envolver os jovens, né, nessa triste novidade, vamos dizer assim. O Ministério Jovem foi também um divisor de águas na minha vida, foi onde eu me senti parte importante da igreja, assim. Eu sempre fui ativa no Clube dos Desbravadores, uma área assim, muito importante da minha vida, que me ajudou muito a crescer como pessoa mesmo, e o Ministério Jovem também veio para somar, é uma parte essencial da igreja, né? Eu sempre vejo as pessoas falando muito do Clube dos Desbravadores, que uma igreja sem um Clube dos Desbravadores é uma igreja morna, né? Uma igreja parada, mas eu acredito que o Ministério Jovem é uma grande força também nesse movimento, porque acolhe tanto o pessoal dos desbravadores, né, como também aqueles jovens que não se identificam com o clube. A experiência que eu passei, né, que eu tive quando eu estive à frente do Ministério Jovem foi muito boa, muito significativa, né? Cresci muito espiritualmente nesse período. Eu me lembro de pessoas que se preocuparam realmente em fazer um trabalho organizado. Eu lembro muito da atuação de Wilde, né, a preocupação de inovar, de fazer coisas novas para a atração do jovem, né? A gente tem uma frase: nós temos um grande desafio, que é modernizar sem mundanizar. Tem pessoas assim que eu me lembro muito, assim, com muito carinho pelo trato, o zelo que tiveram, né? Joab, Pedro, Wilder, Luísa, foram pessoas que vestiram a camisa mesmo. O Ministério Jovem tem um grande significado para mim, porque ele transformou a minha vida, né? Eu entrei na igreja através do Clube dos Desbravadores, que é um departamento do Ministério Jovem, e me desenvolvi muito como pessoa. Minhas aptidões, assim, a música, a oratória, a capacidade de
interrelacionamento, né, com as pessoas. Eu acredito que o Ministério Jovem me fez desenvolver muito através dos concursos bíblicos, daqueles momentos de recreação. A minha experiência com esse ministério se dá desde o tempo que eu frequento a igreja, desde 97, porém, como diretor do ministério, a minha experiência aconteceu em 2015, mais ou menos 2015. Então, naquele ano eu quis trazer algumas coisas de volta, que quando eu entrei, havia no ministério, algumas programações que existiam ali. E eu senti ali que é um ministério que tem uma importância muito grande para a igreja. Assim como a Escola Sabatina, a gente fala que é o coração da igreja, eu tenho o Ministério Jovem como o pulmão dessa igreja. É quem movimenta as programações. Durante todo o ano a gente está sempre atento e sempre ouvindo falar das programações do Ministério Jovem. É com este ministério que a gente vê os jovens aí sendo atraídos, né, para o evangelismo através de entregas de alimentos, programações nas mais diversas zonas rurais do nosso município, como ocorreu nesse ano, no ano passado e em outros anos também. Então é um ministério muito importante para a igreja, porque leva a gente para esse espírito jovem, mesmo a gente já adulto, já na faixa aí dos 40, 50, até mais, a gente é levado, motivado a ter esse espírito jovem, né, que nunca deve morrer na gente. É um ministério que tem essa diferença, né? Ele impulsiona a igreja para viver em um espírito animado, em um espírito de dedicação. Pode melhorar, na minha visão, é o apoio da igreja, mais ainda o apoio dos nossos líderes. Pode melhorar se os nossos líderes apoiassem mais o Ministério Jovem, vissem mais o Ministério Jovem. E o que eu mais sinto falta é a participação dos próprios jovens. A gente planeja, arquiteta, faz tudo para que os jovens participem. O que eu sinto falta são dos JAs, né? Que antigamente a gente via que tanto os jovens como a igreja, eles eram mais participativos no culto de JA, né? Para finalizar o sábado. E, infelizmente isso tem se perdido um pouco nos nossos dias. Eu vejo hoje assim, os jovens, eles são ativos, mas às vezes a gente sente assim, às vezes um pouco de mornidão. O que poderia melhorar? Mas assim, a questão do culto JA, né? Eu lembro que antes sempre tinha, todos os sábados tinha o culto JA. Então a gente tem que procurar voltar às origens, isso aí, né? O que pode melhorar no Ministério Jovem? Só o envolvimento mesmo. A gente se esforça tanto para trazer boas programações, para envolver todo mundo. Eu acho que depende mais assim do individual mesmo, dos jovens se motivarem e participarem mesmo. Nós vivemos em uma época em que, contrariando todas as estatísticas, nós vemos jovens parando para escutar podcast de 2 horas, 3 horas. Em um mundo em que você tem vídeos de curto período, eu acredito que a igreja, não só o Ministério Jovem, mas a igreja tem que se preocupar mais em migrar com mais ênfase na internet, nas mídias sociais. E o Ministério Jovem de Japi também. Algumas coisas que eu vejo que fazem falta no Ministério Jovem, né? Nessas programações do culto JA. Mas eu me lembro que o que atraía a gente mesmo, éramos atraídos pelos concursos bíblicos, né? Tinha todos os sábados os concursos bíblicos baseados em algum assunto. O conselho que eu dou para o Ministério é que a gente tente, né, focar em atrair a igreja para participar. Esse é o meu conselho para o Ministério. Para a igreja, o conselho que eu dou é o seguinte: é se deixar ser atraído, participar, se envolver nesse ministério. Então falta isso, você jovem, se entregar mais a esse ministério, se entregar no seu ministério e fazer a sua parte também. E os jovens eles possam mais se dedicar, ter essa dedicação mais a Deus. Eu sei que o mundo hoje não é fácil. Que haja realmente esse engajamento, que os jovens eles possam procurar dar o melhor para Cristo, porque os jovens eles são o futuro da igreja. Se eu posso dar um conselho, participem. O relacionamento com Cristo, ele muda muito quando a gente está envolvida nas coisas da igreja. O meu conselho é para os jovens da igreja, né? Que eles se envolvam mais nas coisas do Ministério Jovem, nas atividades, né, tanto recreativas como na parte espiritual, porque Deus ele tem uma obra muito grande através de nós. Então, que nós possamos a cada dia, né, buscar esse Deus. Não desiste da caminhada. A caminhada ela é composta também, ela faz parte os erros que ali estão. E não se orgulhe desses erros, mas use-os para aprender, né, para ser alguém melhor. A Ellen White diz que a vida é uma escola onde nunca se recebe diploma. Ou seja, estamos sempre em constante melhora, em constante aprimoramento de nós mesmos.
E o conselho que eu dou é esse: não esqueçam de quem Jesus é. Vocês podem esquecer até de quem vocês são, mas não esqueçam de quem Jesus é. Ele é bom, misericordioso e Ele pode com certeza perdoar seus pecados. Esse é o meu conselho.